Olá, pessoal! Estamos aqui ao vivo para mais uma aula da nossa Ponte Class. Hoje estamos na nossa quarta aula e o nosso tema hoje é como aumentar a minha produtividade. O que eu mais vejo hoje em dia é contadoras, assim, de cabelo em pé, para poder conseguir cumprir com todas as obrigações, com todos os prazos. Então, vamos lá. Então, primeiro vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Dama Teles, eu sou contadora, sou empresária à frente da Teles Contabilidade, sou estudante de Direito, mentora de contadores. Também sou mãe de uma menina linda de 11 anos. Tenho um programa de mentoria chamado Alavanca de Resultados, assim como outros produtos também de desenvolvimento pessoal e profissional. Sou apaixonada desde a minha adolescência pelo mundo corporativo. Já realizei muitos sonhos através, do meu trabalho enquanto contadora, enquanto mentora. E estou aqui para também ajudar você a também conquistar os seus sonhos de uma forma muito mais leve e muito mais produtiva, como é o tema que a gente vai falar hoje. Então, para a gente começar, antes de qualquer coisa, já comentei com vocês que o tanto que eu vejo, principalmente na nossa área de contadoras, o tanto, de contadoras, assim, atarefadíssimas, de cabelo em pé, não tendo tempo para nada, e eu vejo até uma dificuldade quando a gente vai marcar até as sessões estratégicas com as contadoras, essa indisponibilidade até de conseguir gravar, fazer ali aquela sessão com elas, porque a agenda é sempre muito apertada, né? Mas nem sempre, sim, a pessoa mais produtiva da Terra, já tive meu período, de ser mais improdutiva, mais desorganizada, e é claro que a necessidade faz com que a gente crie mecanismo para que a gente seja mais produtivo, que a gente consiga alcançar mais objetivos, né? E antes de qualquer coisa, uma das coisas que eu também modifiquei até na minha vida é a questão da nossa rotina. E essa questão das adaptações da nossa rotina passa desde o que a gente come, até o horário em que a gente vai dormir. Tudo isso impacta diretamente na nossa produtividade. Então, o que eu tenho para falar aqui para vocês? Se observe se vocês estão cuidando dessa parte, porque se você não está conseguindo cuidar nem daquilo que você come e organizar a sua rotina para que você consiga, por exemplo, dormir um pouco mais cedo, infelizmente você vai ter mais dificuldade de você ser produtiva, porque sem a energia necessária, se a gente não estiver se alimentando bem, e sem a energia necessária, dentro do nosso corpo, dificilmente a gente vai conseguir ali ter ânimo, até capacidade cognitiva para que a gente consiga ser mais produtivo, Então, tudo isso passa por dentro da nossa capacidade de ser mais produtivo. Então, cuidar do nosso corpo é primordial se a gente quer, de fato, ser mais produtivo e sair, dessa corrida que eu sempre falo, como se a pessoa estivesse ali todo momento correndo atrás do rabo, fazendo um monte de atividades, às vezes sem muita produtividade ali, e aí quando termina aquilo que já se programou, que fez ali, tem mais coisas a ser feitas. Então, sair desse ciclo, não é verdade? Então, você tem que reservado esse tempo, é difícil a gente pegar e falar para reservar tempo, uma vez que você já está numa rotina muito corrida, Mas só o fato de você reservar um tempo para você tomar água vai fazer com que sua parte fisiológica funcione melhor. Então, por isso que eu não tenho como fugir de tratar esses elementos fisiológicos. Então, tanto da alimentação, como o horário de dormir, como também você tomar água, faz também com que você seja mais produtivo. Pode ser até contraintuitivo, Porque, poxa, eu estou perdendo tempo aqui, tomando água, eu poderia estar fazendo outra coisa. Mas não, gente. E sem falar que, uma vez que você fique doente, impacta diretamente na sua produtividade. Você não vai conseguir realizar nada se você estiver doente, E um segundo ponto que eu tenho para trazer aqui para vocês é a organização. Já falei isso em outras aulas das outras Conte Class, sobre a importância da organização. Essa questão da organização sempre foi um ponto muito crítico para mim, eu sempre tive
uma dificuldade maior de ser organizada, é algo que eu luto até hoje, né, para ser mais organizada, porque quando eu não estou conseguindo ser organizada, eu não consigo ser produtiva. E a organização, ela passa tanto pela parte mental quanto a física. Porque quando a gente está com a mente bagunçada, dificilmente a gente vai conseguir ser organizado no físico. Vocês podem até observar, quando vocês estão mais desanimados e desorganizados por algum problema, né, com a mente mais ocupada, dificilmente você vai conseguir manter até a sua casa mais organizada, pelo menos comigo, é sempre assim, né? Então, não tem como a gente ser produtivo em um ambiente desorganizado, porque só o tempo que a gente perde procurando as coisas, procurando algum documento para poder realizar aquela tarefa, a gente está deixando ali de ser produtivo a partir dali, né? Então, se as suas tarefas estão te consumindo, reserva um tempo para se organizar. É aquela coisa do xadrez, né? Andar para trás para poder depois andar para frente. Então, reservar esse tempo para você se organizar vai fazer com que você seja muito mais produtiva, né? Consiga realizar muito mais tarefas do que se você continuar fazendo as coisas no piloto automático, no ambiente ali todo desorganizado, né? E isso vale também para as anotações. Não adianta nada a gente ter aquele monte de caderno, um monte de anotações e essas anotações serem desorganizadas. E, por exemplo, esses dias mesmo, eu estava precisando falar com uma junta comercial e eu tinha anotado o número. E eu tenho o hábito de colocar dentro do Trello, que é também uma das ferramentas que eu utilizo para organização dentro do escritório, colocar ali dentro dos meus telefones úteis. Então, eu tenho o telefone de todas as prefeituras, tenho o telefone das juntas comerciais e demais órgãos, né, a OAB, que a gente sempre tem que estar entrando em contato, eu tenho esses telefones salvos, para ficar mais prático, para não precisar, todo momento que eu precisar falar com algum órgão, eu ter que procurar ou pesquisar esse número. Então, eu já coloco ali. Uma vez que eu tenho esse, né, consegui falar com o órgão, eu já coloco ali nesse meu quadrinho lá dentro do Trello. E dessa vez eu acabei, por relapso, não fazendo isso, eu acabei anotando na agenda, porque estava com pressa, né? Anotei ali na agenda para entrar em contato por telefone. Beleza. Quando eu fui falar novamente com esse órgão, eu fui lá no meu Trello lá de telefones úteis. E cadê? Não estava. Eu tinha anotado na agenda, mas eu não sabia em que página que estava. Aí lá foi eu parar tudo que estava fazendo, folhear a agenda para poder pegar aquela numeração. Se eu tivesse seguido o procedimento que seria colocar lá no Trello, isso teria me poupado todo esse tempo de procurar e folhear a agenda para o telefone. Então, gente, isso, as anotações. Se você tem as anotações organizadas, só o tempo que você perde folheando para poder achar aquela anotação já te consome tempo. Então, tenha desde as suas anotações, os seus cadernos, até o seu arquivo digital organizado, vai fazer com que você seja muito mais produtivo. E organização, né? Aquilo que a gente já ouviu falar nas outras aulas, né? Se questione, você está organizado? Seu ambiente está organizado? As suas anotações estão organizadas? Porque se você não existir um mínimo de organização no seu ambiente, dificilmente você vai ser produtivo. Então, para tudo o que você está fazendo, é aquela questão de você parar para afiar o machado, né? Tem aquela história, né, que havia dois lenhadores que estavam ali, né, fazendo uma produção ali de lenhas, e um estava todo momento ali trabalhando, e todo momento se questionava ver o colega ali parado, né, ele estava ali só afiando o machado, enquanto o outro estava ali, a todo momento trabalhando. E depois que ele pegou e terminou a afiação do machado, ele conseguiu colher muito mais lenhas do que o outro, que estava ali a todo tempo trabalhando sem afiar esse machado. Então, tire esse tempo de organização como se fosse esse tempo de afiar o seu machado. Não pense que você está perdendo produtividade por estar fazendo isso. Pelo contrário, a partir do momento que você para se organizar, a partir do momento que você voltar à sua rotina, você vai ser muito mais produtivo.
E tem uma lista de prioridades, tá? Essa vai ser uma das melhores dicas que eu tenho para trazer para vocês hoje, né? De todas as tarefas que você tem para realizar, classifique elas, né? E eu trouxe uma classificação aqui para vocês. O que é urgente? O que eu posso, de fato, delegar para outra pessoa fazer? Porque, assim, gente, nem sempre a gente vai dar conta de tudo. Por isso que delegar é tão importante. Então, muitas vezes, a gente tem muito mais coisas para fazer do que a nossa própria capacidade de execução. Então, por isso, a gente tem que ter a consciência que tem algumas coisas que a gente vai precisar delegar, seja contratar uma outra pessoa para fazer aquela atividade, ou se você já tem a sua equipe, passar para a sua equipe realizar. Porque às vezes pode ser até que sua equipe esteja ociosa, né, com tempo ali de sobra e você ali se descabelando, tentando dar conta de tudo, ou muitas vezes com uma crença de que só eu sei fazer, e muitas vezes não é assim. Às vezes você pode até se surpreender delegando algumas funções para algumas pessoas, e às vezes essa pessoa fazer até muito melhor, ou às vezes até muito mais rápido do que você mesmo faria. A gente nem sempre vai ser a bam, a melhor de todos, né? E em tudo. E a questão de prazo. Muitas vezes a gente tem que fazer essa gestão de prazo, porque às vezes a gente está perdendo tempo fazendo coisas agora que poderiam ser feitas depois e deixando de fazer coisas que teriam que ser feitas agora. Então, classificar prioridades é muito importante. E eu sempre gosto de fazer essa classificação de prioridades sempre antes de algum período. Por exemplo, quando eu vou iniciar um novo mês, eu sempre coloco no meu primeiro dia do mês, na minha agenda, o que é prioridades para eu executar dentro daquele mês. Então, piriri, perá, coloco aqui tudo que eu tenho para realizar dentro daquele mês, que não pode passar daquele mês. Depois que eu classifiquei e vi prioridade que eu tenho que fazer dentro do mês, é sempre antes de a gente iniciar aquele mês, né? Aí eu vou depois desmiuçar isso entre as semanas, que todo domingo eu reservo para poder sentar ali na minha cama, pegar o meu planner e programar ali a minha semana, que eu tenho para fazer durante a semana, com base naquilo que eu já classifiquei que eu tenho que executar durante o mês, que é o mais importante, porque durante o nosso dia a dia, no meio do caminho, vai acontecer imprevisto, vão vir outras demandas, né, que a gente vai ter que executar, às vezes na hora, às vezes outras demandas que a gente também tem que programar. Então, a gente já tem as prioridades que a gente já tem que realizar dentro daquele período, e mais o que vai acontecer no meio do caminho. Então, ter esse método de organização e classificação vai ajudar muito a gente a ser muito mais produtivo, né? A nossa vida vai ser sempre uma lista interminável de tarefas, né? Então, se programe de forma antecipada, a gente sempre vai ter coisas para realizar. Mas quando a gente se programa de forma antecipada e faz essa classificação, né, é de suma importância. Então, separe um dia da semana. Se você é mais, né, dessa parte de físico, né, de anotar, então tenha um planner e se programe reserve aquele um dia da semana para você se programar. Tem gente que gosta de fazer isso às segundas-feiras de manhã, ali no primeiro horário, ou às vezes na sexta-feira, ou às vezes, como eu também faço, no domingo. Então, separe um dia da semana para que você coloque no planner, seja esse planner físico, seja esse planner digital. A gente tem várias ferramentas, né, à nossa disposição. E adapte as suas tarefas à sua realidade. Não adianta você querer fazer, por exemplo, vou deixar para atender, fazer reuniões com os meus clientes às 7 horas da manhã, sendo que às 7 horas da manhã você reservou para fazer sua atividade física, por exemplo, entendeu? Então, quando a gente pega e a gente adapta, tem que estar não adianta eu me programar para 5 horas de tarefa, sendo que o tempo que eu tenho para dispor para o meu trabalho são 3 horas. Não adianta. Então, a gente também tem que olhar para a nossa rotina e ver o que a gente, de fato, consegue realizar
com o tempo que a gente tem. E voltar lá para aquela questão da classificação e delegar. Se eu estou tendo muito mais tarefas do que aquilo que eu dou conta, eu preciso, de fato, delegar. Seja contratar uma pessoa nova, seja trazer uma parceria para dentro do seu escritório, ou seja, né, delegar para a equipe, organizar a rotina da equipe que você já tem. Tudo isso que eu estou falando para vocês, desenha, né? Coloca, né, de uma forma inteligente, coloca no papel e se questione. Depois que você anotar tudo, vocês pegam e se questionem. Esta é a forma mais inteligente de eu organizar minha rotina? Esta é a forma mais inteligente, né, dessa classificação de tarefas? Então, use essa capacidade cognitiva aí de vocês para vocês se questionarem se vocês estão sendo inteligentes dessa forma que vocês estão organizando essas tarefas e essa rotina. E ferramentas. Hoje a gente tem diversas ferramentas à nossa disposição que ajudam muito. Então, a gente tem físicos, né? A gente tem caderno, planners, digitais, a gente tem o Notion, que a gente utiliza bastante aqui no escritório, a gente tem o Trello também, utilizado aqui no escritório, a gente tem o Asana, o Google Agenda, que a gente também utiliza muito aqui no escritório. Teste e veja o que mais se adapta a você, né? Não tem como eu falar para você, olha, usa só o Notion, sendo que você é mais do físico e você precisa do caderno. Eu sou mais da mescla. Eu tenho a minha agenda física, só que quando eu saio do escritório, eu preciso, por exemplo, fazer uma compra de supermercado, eu já uso o Notion do meu celular, onde eu tenho aqui, ó, o Notion dentro do meu celular, e eu tenho aqui um quadro chamado Agenda, e nessa agenda eu consigo fazer aqui checklist das tarefas que eu tenho que fazer, por exemplo, em uma demanda externa, por exemplo, eu tenho que ir na prefeitura. Aí lá na prefeitura eu tenho diversos processos para poder acompanhar lá, ou diversos setores que eu tenho que conversar com alguém. Então, eu faço um checklist de tudo que eu tenho que fazer ali na prefeitura. Quando eu chego lá na prefeitura, eu já vou dando um checkzinho no celular mesmo em tudo que eu tenho que fazer. Porque, gente, eu estou falando isso para vocês, que eu faço. Por que eu faço isso? Porque já aconteceu muito de eu ir na prefeitura, onde eu dispus do meu tempo, da minha gasolina, de pegar o carro, ir até lá na prefeitura, depois chegar aqui no escritório e lembrar que eu tinha uma outra coisa para fazer na prefeitura que eu não fiz naquela vez que eu fui e eu tive que voltar novamente. E por que eu esqueci? Porque eu não tinha anotado aqui nesse checklist. Eu passei a adotar o checklist porque de tantas vezes que aconteceu isso comigo, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre disponibilizando o mecanismo para poder ajudar, porque a nossa cabeça ela não vai conseguir gravar tudo. Principalmente quem trabalha com essa parte administrativa, dentro do escritório de contabilidade, vai ter essa dificuldade, porque a nossa cabeça não é um computador, né? A gente é física, a gente é humano, e é impossível lembrar de tudo. Então, usar de ferramentas, se organizar dentro das ferramentas, vai trazer uma produtividade muito maior, porque a gente vai conseguir ter esse elemento a mais para poder auxiliar a nossa mente a ter uma memória melhor. E lazer, gente, não tem como a gente se entupir de tarefa, ser a pessoa mais produtiva do mundo e tá ali num burnout, né? Tipo assim, eu tô ganhando dinheiro, tô sendo produtiva, meu checklist tá perfeito, tá ali, ó, tudo ticado no meu checklist. Não tenho nenhum cliente que traz nem nada. Só que você está ali com uma vida pessoal, sem tempo para nada, sem qualidade de vida, sem tempo com a família, sem tempo, um tempo de lazer, um tempo para você. Então, dentro da sua rotina, ali daqueles imensos checklists, você tem que ter um momento de prazer, você tem que ter um momento de lazer reservado para você. E eu sempre trago, até para as minhas alunas, essa questão desse lazer como se fosse uma recompensa, né? Você se premiando pelo seu próprio esforço, seja indo no shopping para comprar um presente, aquele seu objeto de desejo que você queria comprar para você, seja você ir num restaurante, comer aquele prato que você, né,
gosta, reserva aquele tempo para você fazer isso, se premie por todo esse seu esforço, de ter cumprido com todas as suas obrigações, de ter cumprido ali com o seu checklist. Isso também é primordial, porque isso vai ativar os mecanismos de recompensa do nosso cérebro, para que a gente esteja motivado para conseguir continuar sendo produtivo, entendeu? A nossa mente é como se fosse um terceiro elemento, né? Então, é como se fosse uma outra pessoa, a gente tem que ficar convencendo ela para que a gente obtenha resultados. Então, a gente tem que estar recompensando ela também, para que a gente consiga se manter motivado, porque nem sempre a gente vai estar motivado, a gente nem sempre vai estar ali, querendo ser totalmente produtivo. Então, a gente tem que trazer esses mecanismos para que a gente tenha melhores resultados. E se prepara para os imprevistos, né? Imprevistos, eles sempre vão acontecer e a gente vai ter que estar sempre contando com eles. E quando eles acontecerem, reajuste. Não desista daquela sua tarefa, né? Sempre esteja ali pronta para poder reajustar e recalcular a rota. E todas essas dicas, todas essas informações que eu trouxe aqui para vocês hoje, eu trago elas dentro do meu programa de mentoria, que é o programa de mentoria Alavanca de Resultados, tá? Quem se interessar por estar aprofundando mais conhecimento, para estar colocando tudo isso que eu trouxe aqui para vocês em prática, você pode estar preenchendo o formulário e estar se inscrevendo, né, para uma sessão gratuita comigo, onde eu vou olhar para o seu negócio, vou analisar quais são os pontos que você precisa reajustar para que você seja muito mais produtivo e para que você, de fato, alavanque ali os seus resultados. Então, gente, tudo isso faz parte do programa, né? E dentro do programa eu vou trazer para vocês, por exemplo, na prática, como você utilizar de todas essas ferramentas de forma adaptada para o seu escritório, para que você esteja muito mais produtivo e saia dessa realidade de estar sempre atarefada, sempre com a corda no pescoço, sempre ali, né, correndo ali atrás do rabo, sempre sem conseguir ter um momento de prazer, ter um momento de saúde, né? Que a gente vê uma situação assim, até que isso até se compromete a sua produtividade. Então, tudo isso faz parte das melhorias que a gente oferece dentro da mentoria Alavanca de Resultados, tá? E semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, eu sempre trago aqui uma aula para vocês, nível de mentoria, para que vocês, de forma gratuita, consigam conquistar seus objetivos, consiga ser mais produtivo, consiga ter sucesso, né, pessoal, sucesso profissional nos seus negócios, para que você, de fato, consiga realizar os seus sonhos. Como a gente falou lá na nossa primeira aula, eu, Delma, tenho como propósito enriquecer a vida das pessoas e fazer com que elas realizem os seus sonhos. E eu já realizei muitos dos meus sonhos e é meu objetivo, meu propósito de vida fazer com que outras pessoas também realizem os seus sonhos. E compartilhe, gente, convide outros colegas para estar fazendo parte dessa nossa comunidade do Podcast. A gente tem um grupo de WhatsApp, onde você vai estar recebendo as aulas gravadas e também as demais aulas, né, aqui do Podcast, para que você consiga ali usufruir de todo esse conteúdo que é riquíssimo, que eu estou disponibilizando aqui para vocês de forma inteiramente gratuita, tá? Então, o objetivo é que as aulas não sejam muito extensas, para que vocês não fiquem, né, para que não seja algo cansativo, é algo direto ao ponto, com aulas curtas, para que você consiga assistir de forma rápida, você consiga já colocar em prática, você consiga absorver. E se você gostou desse conteúdo, também comente aqui, compartilhe esse vídeo, que ele está, né, está disponibilizado aqui no YouTube, para que você consiga também, né, fazer com que outras pessoas também enriqueçam, melhore a sua produtividade, consiga, né, alavancar esses resultados, né, quem sabe
futuramente também participar do nosso programa de mentoria. E é isso aí, pessoal. Beijinho e até semana que vem. Espero todas vocês aqui no Conte Class.